Segundo Crônicas, capítulo 3. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Versículo 1. O local designado para a edificação do templo foi o cenário de dois importantes episódios na história de Israel. Primeiro, no Monte Moriá. Foi ali o lugar designado por Deus para Abraão oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Segundo, na eira de Ornã, onde o anjo do Senhor apareceu e onde Davi edificou um altar ao Senhor e invocou o Senhor. 1 Crônicas capítulo 21, versículo 26. Desde o momento em que a voz de Deus foi ali ouvida por Abraão, o primeiro patriarca de Israel, eu creio que o Senhor selou o pavimento daquele lugar com a presença de anjos, aguardando com expectativa o erguimento do sagrado edifício. A fé de Abraão e a obediência de Isaque sacramentaram a perfeita união de fé e obras que se tornaria a essência do templo. A oferta de Davi, mediante genuíno arrependimento e confissão diante de Deus, prefigurou o propósito do templo, ser uma casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, versículo 7. Não seria um templo religioso exclusivo para Israel, mas um convite do Criador para que todos o invocassem. Do alto lugar, a manifestação da glória do Senhor iluminaria toda a terra. E tendo o ouro como principal matéria-prima, a casa de Deus reluzia em seu esplendor como a joia de Israel. Não era, porém, o ouro, as pedras preciosas ou a grande quantidade de madeira que deveriam atrair os adoradores, e sim o poder da palavra que liberta. Fosse aquele lugar o centro de ensino das Escrituras, sob a liderança de homens tementes a Deus, e o Senhor o teria conservado como fonte a jorrar para a vida eterna. Mas a glória que era devida somente ao Senhor foi transmitida para o adornado lugar, pecado que encontraria sua consequência com a destruição do templo por Nabucodonosor. Como santuários do Espírito Santo, a pergunta é: para quem a honra e a glória? Em uma geração de redes sociais, selfies e demasiada exposição pessoal, corremos o sério risco de confundir testemunho com orgulho próprio. Nesta trama que envolve vida ou morte eterna, precisamos, pela graça de Deus, tomar decisões acertadas e firmes. A timeline de minha vida diminui o meu eu e exalta a pessoa de Jesus Cristo? Ou o brilho opaco de minha própria imagem impede que a luz divina a mim disponível glorifique o Senhor? Uma coisa é certa, meus irmãos: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Muito cuidado, amados. Ninguém está livre de tamanho pecado. Quando o povo de Deus estiver de mãos dadas, fechado o círculo da verdadeira piedade, quando cada um em sua esfera de atuação dada pelo Espírito Santo, entender que o seu papel na missão deve fundir-se com o de todos os que amam a vinda do Senhor, então o mundo reconhecerá que há na terra um povo peculiar que não negocia princípios e que caminha numa mesma direção, a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Busquemos do Senhor a sabedoria do Espírito Santo, a fim de que se cumpra em nós
a profecia para este tempo, apressando a volta de Jesus. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, versículo 3. Vigiemos e oremos. Bom dia, Igreja do Deus Vivo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.